de um assunto muito interessante. Vamos falar das eleições de 2010, vamos fazer uma abordagem psicológica sobre os eleitores. E a gente já conversou com várias autoridades em se tratando de eleições e vamos conversar também com o psicólogo, que é professor educador Hudson Miranda. Olha, na segunda-feira a gente trouxe para você qual é a função do deputado estadual e federal. Falamos também sobre a função do senador e nossa equipe de reportagem mais uma vez foi às ruas. E, consequentemente, para saber qual é a função de um senador. Você sabe? Vai saber agora. Governador, perdão. Vamos, se você sabe a função de um governador. Senador a gente rodou ontem, hoje quem está comigo é a Janete Araújo. Vamos saber o que faz um governador. Vamos lá, Tiagão. Dênio é do bairro Santa Terezinha. Dênio, você sabe qual que é a função de um governador? É governar o estado de Minas. E você sabe exatamente como é que ele governa o estado? Ele governa com a ajuda dos... Como é que é? Deputado, né? Deputado estadual. Jeito mesmo, né? Se a eleição não fosse obrigatória, você votaria num governador, seja qual candidato fosse, mesmo assim? Sim. Você acha importante, então, uma votação para governador? Acho. Dando sequência à nossa enquete, conversamos com a Júlia Almeida, do bairro Caladinho. Júlia, você sabe qual que é a função de um governador? Até onde eu sei, a função de um governador é trabalhar junto com os parlamentares, né? Tá ajudando lá para poder governar, sancionar as leis que o nosso estado precisa e melhorar mesmo a qualidade de vida do estado. Mas sozinho ele não faz isso. Por isso que ele precisa do deputado estadual para estar trabalhando junto. Apesar do nosso país votar não ser obrigatório, você acha importante o eleitor ir às urnas e escolher certo o seu governador? Claro que é certo. Como também seria certo que o voto não fosse obrigatório. Isso sim é democracia. Escolher votar. Votar num governador, então, para você é realmente muito importante. É muito importante votar no governador que tenha projeto, que tenha prioridade e que tenha boas perspectivas para o estado, né? Porque o estado precisa crescer. José Célio, do bairro Caladão, você sabe qual que é a função do governador? O governador exerce o cargo do executivo e, como tal, tem que obedecer leis do legislativo e também criar projetos e leis do executivo. Você acha importante, então, que o eleitor saiba escolher um governador? É claro, qualquer político de qualquer nível, seja vereador, a presidente, o eleitor tem que saber escolher. Conversamos agora com a Silvia, do bairro Santa Terezinha 1. Silvia, você sabe o que faz um governador? Governa o estado. Você sabe como é que ele exerce essa função? Não. Você acha importante votar no governador? É importante. Ele vai comandar o nosso estado. As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O governador é chefe do poder executivo no estado, comanda a segurança e nomeia secretários. Ele faz as leis aprovadas na Assembleia se transformarem em benefícios para a população e administra os investimentos regionais, garantindo que os municípios cresçam por igual. Agora que você conhece melhor o trabalho do governador, vote e ajude a construir o futuro do Brasil. Justiça Eleitoral. Muito bacana esse bate-papo, essa proximidade, né, com o eleitor na rua, porque se alguém tem alguma dúvida em relação ao que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz um governador, ele não vai ter mais. A gente vai estar sempre aqui informando e você vai poder até cobrar mais. Amanhã nós vamos saber qual é a função do presidente da República. Professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, nós vamos ter 2 minutinhos antes de eu chamar o bloco aqui, mas primeiro vou pegar o boa tarde. Professor, boa tarde mais uma vez, obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos ouvem pela Educadora AM. Boa tarde a toda a sua equipe. É um prazer estar com todos vocês novamente para discutir um assunto tão importante para as nossas vidas, que é a democracia e as eleições 2010. Ok, 3 minutinhos a gente vai voltar. Eu quero que o professor comente também essa enquete que a gente vem realizando nas ruas aí e até mesmo a maneira de falar do eleitor, né? Alguns aí dão de deputado João Plenário. A gente não entende muito o que quer dizer. Mas o mais interessante é que se está buscando explicação. Esse é que é o importante, né? Se eu não soube explicar agora, eu vou buscar informação, porque da próxima vez que me entrevistarem, eu vou saber qual é a função deste ou daquele candidato que está pleiteando aí uma cadeira lá, seja na Assembleia Legislativa, ou lá em Brasília, ou seja aqui em Minas Gerais. Vamos para o intervalo, a gente volta em 1 minuto. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado.
Roberto Nogueira. Estou de volta. 4h35, professor Hudson Miranda, psicólogo. Professor, vamos entrar num tema bem interessante. Eu rodei agora há pouco a matéria, a nossa equipe de reportagem foi para a rua com a repórter Janete Araújo. E nessa enquete aí, qual é a função de um governador? Como é que o senhor analisa essa participação do público? Claro, alguns ainda acertando qual é a função, outros chegando bem próximo e outros não sabem nem por que votar num governador. Bem, Roberto, eu acho que nós precisamos começar justamente pelo conceito e a funcionalidade da própria democracia, né? E aí eu convido a todos que façam algumas reflexões importantes, como, por exemplo, o que é democracia? Muito se fala, né, mas se fala de uma maneira, às vezes, muito rasteira sobre democracia, e se faz um exercício ainda um pouco precário, né, no nosso dia a dia, da relação da democracia com o nosso viver e o nosso conviver na sociedade. E é preciso que a gente lance mão de alguns pressupostos que não representam a sua totalidade, mas dizem muito a respeito do nosso dia a dia. Como, por exemplo, que a democracia é a capacidade, né, a vontade da maioria, a capacidade de aceitar a vontade da maioria sem a destruição da minoria, por exemplo. Né? Então, nós precisamos considerar esses aspectos. Muitas vezes, a gente, uma vez que a gente faça parte da maioria, a gente quer massacrar a minoria. Isso também não é democracia. A democracia, ela respeita a minoria, mesmo que, pelo voto legítimo, né, nós façamos parte da maioria. E a minoria também reconhece, né, quando a maioria se estabelece, e o fato desse reconhecimento também não impede que a minoria continue lutando, reestruture a sua argumentação, renove as suas ideias, repense, fortaleça os seus argumentos. Isso faz parte da democracia. E muitas vezes nós nos comportamos de uma maneira intolerante quando estamos do lado de lá, digamos assim, da maioria, né? E queremos muita complacência quando estamos do lado de cá. Né? Oposição e situação. Né? Exatamente. Então nós precisamos exercitar um pouco mais. E é importante que a gente considere algum aspecto muito importante que nós, em termos de eleições gerais, desde o retorno do Estado Democrático, nós tivemos 6 oportunidades. E isso é relativamente pouco. Então a democracia está em processo de evolução. Muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. E é importante, por exemplo, a democracia também é a capacidade de lidar com a diversidade, com a divergência. Né? E muitas vezes a gente tem visto aí alguns exemplos danosos, nocivos, perigosos, né? De dificuldade de lidar com a diversidade, com a divergência, com o contrário do que penso. Né? Então também a democracia pressupõe a clareza, né, a transparência, né, na prestação de contas ao público, via, por exemplo, instrumentos como os movimentos estudantis, os movimentos sociais, as instituições, né, os movimentos de promoção e defesa da cidadania, né, a imprensa. Todos esses são mecanismos sociais pelos quais são cobrados ações de transparência. E aquele que se candidata a ocupar um espaço público precisa ter em mente que ele vai ter que saber lidar, né, com os movimentos desses instrumentos, né, desses personagens sociais que são fundamentais para a consolidação da democracia. Né? Existem alguns mitos que são importantes serem colocados, Roberto, para a gente compreender a questão da democracia. É claro que nós estamos falando aqui, democracia, a gente poderia falar aqui sobre dias seguidos, né, sobre todos os aspectos que fazem parte do Estado democrático e a sua diversidade. É claro que nós somos um programa de rádio, nós estamos aqui estimulando as pessoas a pensar sobre o assunto, a não serem negligentes ou abandonar ou dar vazão a um certo desânimo, né, com a política, porque a política faz parte do nosso dia a dia e inclusive a omissão, né, embora seja extremamente nociva para todos nós, também é uma ação política. Não pense aqueles que são omissos, que estão, digamos, limpinhos, né? E que os outros são sujos, né? Que isso não é verdade, isso é um mito.
né? Quando eu me omito da minha responsabilidade perante a convivência pública, né, e as instituições públicas, e a construção e a consolidação dos instrumentos e instituições públicas, eu estou tendo uma ação também política, quando eu me omito. A diferença é que a minha omissão é mais nociva, né, porque a omissão é o abandono, tá certo? É a negligência. Então, por isso eu preciso participar, mesmo com risco de errar na minha escolha, na minha participação, é importante que eu participe. Sempre. Esse erro que o professor cita, no caso, votar equivocadamente. Sim. Até mesmo porque... ou votar equivocadamente por não ler adequadamente sobre aquele candidato, ou sobre aquele partido, ou sobre aquele projeto de poder, de governo, tá certo? Então, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas eu votei errado porque o meu candidato, que eu acreditei nele, não se comportou como eu esperava. Bem, isso aí é uma aposta que fazemos, não é uma garantia. Né? E isso não é votar errado. Isso, na verdade, é votar em quem você acreditou, mas esse não correspondeu às expectativas. Eu não quero usar uma palavra... Ele se mostrou uma pessoa diferente, né, do que ele foi capaz de demonstrar até então. Sim. Então, pode ter ocorrido aí um erro de percepção, claro, minha. Não seria um contrato de risco? É um contrato de risco, claro, mas é um contrato de risco. E para isso, ele tem tempo para acabar. E quando ele é ferido de uma maneira muito profunda, né, de uma maneira que compromete a ética pública, existem instrumentos para que ele seja rompido antes do período que se espera, que é o período para o qual aquele indivíduo foi eleito. Professor, mas dentro da área de psicologia também, não tem um círculo vicioso dentro desse assunto que o senhor está colocando? Por exemplo, o cara tem 4 anos, é um contrato de risco, ele ganhou, tal, a gente cria uma expectativa toda em cima do candidato que você deposita a confiança e o voto nele. E nesses 4 anos ele não desempenha um papel interessante e às vezes é até criticado por ter feito isso ou aquilo de maneira errada, até mesmo saindo dos trilhos. Vamos colocar na ética, perdendo um pouco a noção da ética. E de repente, daí 4 anos esse candidato e ganha de novo. São coisas meio que... Sim, isso é resultado justamente, muitas vezes, de omissão, de desconhecimento, de falta de percepção, de falta de investigação, de você investir um tempo para conhecer, evidentemente, quem está se candidatando. Né? Quando eu conheço pouco, eu tenho pouco argumentação, poucos elementos que me conduzem a um acerto. Né? Nós vamos falar disso mais profundamente no último bloco, mas só dentro dos mitos, para você ter uma ideia, dentro dessa questão psicológica, por exemplo, em primeiro lugar, eleições gerais não são garantia de democracia. Esse é um mito, porque não é. O fato de você ter eleição não quer dizer que você está numa democracia. A eleição é um dos elementos, é um instrumento importantíssimo. Mas a democracia, ela não sobrevive só do dia 3. Ela não sobrevive só dos debates na mídia, da campanha eleitoral. Então é importante que as pessoas não se lembrem da democracia só neste período. Isso é um dos mitos. Né? Quem disse, por exemplo, que ditadura militar é a única forma de autoritarismo? Quem é que disse isso? Muitas vezes nós colocamos por escolha, por voto, né, por falta de atenção, pessoas que não têm condições de se relacionar democraticamente. Que elas têm um projeto de poder onde só vale a opinião delas. Só interessa o que elas pensam, o que elas querem. Então elas não têm um projeto popular, elas não têm um projeto de governo democrático, elas não têm um projeto público, elas têm um projeto pessoal. E isso nós conseguimos identificar. Basta que a gente preste um pouco mais de atenção no discurso, no comportamento, na trajetória, no que ela já fez, no que ela não fez, né? Na coerência nos debates, né? Na capacidade que ela tem de dialogar com o diferente. Isso seria uma maneira também de escolher o candidato? Sem dúvida. Os sinais, eles vêm. Não é? Agora, o que nós não podemos agir é agir de uma maneira como aquele namorado ou namorada apaixonado que fica cego, né? E que não considera as limitações e dificuldades do parceiro ou da parceira.
Quer dizer, ele acha que considerar as limitações, o que seria importante para discutir a relação que vem por aí, ou que se estabeleceu, ou um possível casamento e assim por diante, ele abre mão de tudo isso em nome de um certo amor. E aí depois dando que dá, né? As separações litigiosas, alienações parentais, né? Brigas, violência doméstica e assim por diante. A mesma coisa acontece nas eleições. Né? Se eu abro mão do meu direito de investigar, porque eu simpatizo com uma legenda X, eu simpatizo com uma tendência Y de governar. Ok, não tem problema. Agora, isso não quer dizer, primeiro, que eu não vá reconhecer os avanços, seja de quem, né, de que governo for, e que eu também não vá questionar aquilo com o qual eu aparentemente não concordo. Isso faz parte da construção de um governo que atenda às nossas necessidades, né? E aí vem mais mitos, né? O mito, por exemplo, da opinião pública. Muitas vezes o que a gente observa é que a imprensa chama para si o que é opinião pública, né? E não é. A opinião pública... A opinião do próprio, do próprio meio de comunicação. Do próprio meio de comunicação, do próprio colunista, do próprio jornalista, quer dizer, que se empodera diante de um microfone, ou diante de uma câmera, ou diante de um por trás, né, das letras de uma coluna de um jornal que tenha grande circulação, ou de uma revista, e ao invés dele exercer a parte mais nobre do jornalismo, que é de disponibilizar para a população uma crítica saudável, que reconheça prós e contras, que demonstre as possibilidades diversas, né, para que a população julgue, para que o leitor, para que o telespectador, para que o ouvinte faça o seu julgamento, sem ser induzido, né, ele assume para si, né, esse poder e se coloca como opinião pública. Né? Então, isso precisa ser discutido também, né? Porque a mídia ela é um elemento importante no processo democrático, mas ela não pode também atuar de uma maneira autoritária, de uma maneira a eleger, né, alguém que ela massacre, induzindo de que os outros são absolutamente éticos e não devem ser questionados. Né? Muitas vezes ela não declara isso, mas pela sua tendência, né, de foco do que é o bem e o que é o mal, ela já induz, né? Ela já expressa na sua conduta diante do microfone da rádio, diante da redação das revistas, de alguns veículos impressos ou de alguma emissora de TV, ela pode, né, induzir a partir do momento em que ela elege um. E aí... Deu sequência ao trabalho, fica fácil para... Fica mais fácil. Né? Manipulação. A manipulação. Então, a gente precisa ficar muito atento ao que é manipulação, o que é imposto, né, por um veículo X ou Y, seja via internet, via impressa, via rádio ou via televisão. Dentro disso aí, professor, alguns candidatos... Caem em algumas armadilhas. Né? Se dentro desse contexto, alguns candidatos aparecem mais que os outros na mídia de uma maneira geral. A gente sabe que matérias são pagas, né? Que escreve no jornal. O fulano apareceu no jornal hoje, apareceu. Quando é época de campanha, para que o eleitor possa entender, é pago. Aquilo ali, o jornal não faz aquilo de graça. E até um direito. No jornal é pago aquelas matérias que está divulgando, onde o candidato está, o que ele está fazendo, aquilo é pago. Esse fato de um candidato aparecer mais que o outro, quem está na mídia mais vezes, significa, na concepção de que estaria trabalhando mais? Ou nem sempre isso pode acontecer na visão do professor Hudson? Olha, em primeiro lugar, quando você dá notícia, é preciso separar o que é notícia do que é veiculação paga. Do que é campanha, né? Você tem veículos que realmente... existem veículos e veículos, jornalistas e jornalistas. Então, você tem espaços que realmente noticiam. Em dias normais? Noticiam. Na política, você tem veículos que noticiam. Eu não trabalho com generalizações. Sim, sim. Né? Eu acho que você tem veículos e veículos. Então, você tem veículos que noticiam, que buscam ter um equilíbrio um pouco maior, e você tem veículos que noticiam, mas com tendências. Com tendências muito claras. Eu acho que as tendências, né, elas podem até ser expressas em colunas fechadas. Né? Não tem nenhum problema. Agora, o que é danoso para mim, que eu acho é danoso para a sociedade,
é quando você expressa uma linha editorial, seja na televisão, no rádio, ou na internet, ou através de revistas, de jornais impressos, é quando a linha editorial caminha justamente para a manipulação da notícia, ou seja, ou ela omite em relação a um grupo, ou a uma determinada legenda, ou a um determinado governo, né? Ela omite quando precisaria noticiar, ou quando dá contornos exagerados em determinadas ocasiões para e não questiona os demais envolvidos no processo eleitoral e assim por diante, né? Então, eu acho que esse tipo de comportamento que nós precisamos observar para a gente não ser capturado por uma distorção, uma percepção do que é o movimento democrático, o que é o movimento eleitoral, o que é o entendimento de funcionamento do governo e das instituições governamentais, né? Do que é o papel do Estado e assim por diante. Tudo isso exige de nós uma vigilância. Assim como nós temos um acompanhamento dos nossos filhos, das nossas famílias, do nosso trabalho, do nosso estudo, a política também é um componente que deve fazer parte permanente da nossa agenda. Né? Por quê? Porque faz parte do nosso dia a dia. Não tem como fugir disso, né? São os parlamentares e o executivo, né, através dos governos estaduais, através dos ministérios, através do governo federal, que determinam como é que vai funcionar o nosso dia a dia. E não pense que é fácil falar assim, não, mas daqui 4 anos, se a gente não gostar, a gente troca. Bem, mas as repercussões do mal feito em 4 anos podem durar décadas. Então é preciso não ter essa negligência, prestarmos muita atenção, né? Não acharmos engraçadinho aquelas propagandas ridículas que a gente vê de alguns candidatos, né? Sobretudo deputados federais, né? Deputados o nosso país, para começar, o nosso país não é uma piada, né? Nós temos que ver que cresceu assustadoramente e tem outras prioridades a serem feitas. Sim, então eu acho que nós não podemos tratar o nosso país como uma piada ou uma chacota, que é um país sério, de um povo extremamente trabalhador, e que tem uma capacidade, uma inteligência e um potencial de desenvolvimento espetacular, nós temos conquistado avanços muito interessantes, né? Agora mesmo falou-se aí do voto obrigatório, que não deveria ser obrigatório. Acho que, por enquanto, ainda deve ser obrigatório, por enquanto. Eu acho que no processo de amadurecimento da democracia, eu acho que nós podemos colocar em pauta a discussão para um voto facultativo, mas neste momento eu acho que com as dificuldades que nós enfrentamos de compreensão, né, política e de educação, de ausência para a precariedade de educação política, né, nós ainda precisamos do voto obrigatório. Mas eu acho que vamos caminhar, né, para o voto facultativo, sim. Mas para fazer esse caminho, nós precisamos fazer um movimento social importante de reconhecimento e de acompanhamento da dinâmica política, né? Não só no processo eleitoral, como pós-processo eleitoral, né? E como se faz isso? Acho que nós estamos próximos ao intervalo. Né? Não, nós estamos próximos para terminar o programa. Então próximo ao intervalo. 5 minutos. Então, muita coisa vai ficar sem falar. Então. Por exemplo, quando a democracia pede socorro, é importante que a gente esteja atento a esse tipo de coisa, né? É quando o cidadão ou cidadã, né, de qualquer idade, né, em idade de compreensão, né, de todo esse movimento, é omisso, é negligente, né, não acompanha, abandona a sua responsabilidade cidadã, né, em nome de uma certa legitimidade, em nome de uma certa honestidade. Bem, como eu sou uma pessoa honesta, como eu sou uma pessoa tranquila, trabalhadora, limpa. Como eu sou uma pessoa honesta, né, como eu sou um trabalhador, eu não quero saber de política. Só voto porque eu sou obrigatório. Não pode ser assim. Não é assim. Pode ser. Né? A gente precisa da política dia a dia. Tudo é política, não tem como fugir disso. Exatamente. Então, quando meios de comunicação, em nome, né, de uma opinião muito particular, distorcem os fatos, né, e elegem, em parte, o seu alvo, né, investigativo, e outra elege uma parte, né, e a outra é desconsiderada, ou seja, a outra não entra nesse processo de investigação, de acompanhamento, né, de tornar-se público o que realmente
Então, obviamente, nós estamos aí pedindo socorro. A democracia pede socorro quando isso ocorre, né? Quando, por exemplo, o próprio poder público, né, as instituições, né, quando alguns órgãos, instituições públicas se negam, né, se negam à transparência, se negam, ou então entram no jogo de disputa ou discussão pessoal, seja com quem quer que seja, também, né, há uma descompostura, e a gente tem visto isso partindo de alguns vereadores no Brasil inteiro, alguns prefeitos, alguns governadores, né, e assim há um destempero ali na hora de debater. Né, há um destempero, há uma dificuldade muito grande de se debater, e aí partem para agressão física, ou verbal, né, partem para uma agressão moral que não é cabível para pessoas que estão ocupando o cargo ou pretendem ocupar os cargos públicos, né? Tá certo. Professor, como a gente vai ter só menos que 4 minutos agora, para a gente encerrar, eu gostaria que nesses minutos o senhor traçasse pelo menos pelas campanhas que estão nas ruas, que o senhor está acompanhando, todo mundo acompanhando, pelas conversas que se tem na faculdade, nos bares, nas ruas, pelo momento político, que maneira o senhor traçaria o perfil do eleitor e dos candidatos que estão aí com as suas respectivas campanhas nas ruas? Pela campanha dá para se entender o que pretende ou o que é o candidato. Olha, acho que para responder sua pergunta, eu acho mais interessante a gente falar de algumas coisas importantes, como, por exemplo, reconhecer que nos últimos anos, né, desde quando a gente passou do Estado não democrático para o democrático, né, nós tivemos alguns avanços importantes, como a estabilidade econômica, o acesso ao consumo de muitas camadas da população que não tinham esse acesso, a evolução da cultura, né, a própria assistência social, né, evoluiu bastante. A questão meio ambiente veio para a pauta. Isso é muito importante ainda bem, né? A visibilidade internacional, a conquista do direito de realização da Copa e das Olimpíadas, que é uma conquista muito importante, que pode ser muito bem aproveitada, né? Vai depender das nossas escolhas, né? A questão dos marcos regulatórios, o crescimento da indústria naval e petrolífera, e assim por diante, né? Desafios ainda existem, muitos desafios, inúmeros. Entre eles a gente pode colocar, por exemplo, a questão da autonomia e o desenvolvimento social, a questões relacionadas à infraestrutura, à mobilidade urbana, às estradas, as ferrovias, né, os portos e aeroportos, o transporte público, o turismo, que precisa muito ser reestruturado, a reforma tributária, a reforma política, os impostos, né, em geral, a tecnologia, o acesso à internet, a melhoria das condições de acesso à internet, a educação e cultura, o entrelaçamento e a reforma pedagógica da educação, que é uma coisa que prometem há décadas e não ocorre, né? As políticas de juventude que precisam se instalar, a segurança pública, o fortalecimento da própria TV pública no Brasil, que ainda é frágil, né? E aí, como é que a gente faz isso? Eu acho que nós precisamos ter mais empenho, nós como cidadãos, agora que nós temos um número cada vez mais crescente de pessoas com acesso à internet, de buscar informações sobre os candidatos, né, a não cair no conto do vigário, digamos assim, né? Deixar para cá não cair nas ciladas. O perfil do seu candidato. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, vão até o portal da Câmara Federal, lá estão todas as informações sobre todos os deputados, muitos deles são candidatos à reeleição, sobre a questão de faltas, a frequência deles, né, em que eles votaram, a favor ou contra, por quê, a linha de trabalho deles nesses últimos 4 anos. O portal da Câmara Federal tem um acervo das últimas décadas fenomenal, né? O portal do Senado, o portal da TV Câmara, o portal da TV Senado, a Transparência Brasil. É só buscar no Google, no Yahoo, que lá está o site da Transparência Brasil com análise crítica sobre o sistema político. Nós vamos ter que fechar, né? Está acabando o programa, mas nós vamos ter oportunidade, né, mais para frente de falarmos. Toda quarta-feira o senhor está conosco aqui. Sim. E vamos esperar o processo do domingo. Na próxima quarta, de repente, a gente faz uma avaliação também, né, por alto, do que foi as eleições, tira um programa também para estar debatendo. Quero agradecer. Outra sugestão, o próprio o site do Tribunal Superior Eleitoral, o site Contas Abertas, o site da Transparência Governamental. Então tem muitas possibilidades hoje, com a tecnologia e com acesso à internet, de você traçar um perfil, né, que possa comprovar ou desaprovar,
o que aquele candidato, o seu candidato, seja a Câmara Federal ou a Assembleia Legislativa e assim por diante, está dizendo, né, se é verdadeiro ou não é, se é compatível ou não. Tá certo. Na próxima quarta vamos levantar. Obrigado, o tempo nosso estourou. Obrigado, professor Hudson, participando conosco aqui. Muito proveitosa essa conversa. Muito